Bem, vamos lá então. Vou começar a falar sobre o modelo de TCC1. Vou ler tudo que está escrito nele para ajudar quem precisa desse tipo de apoio, né, tanto visual quanto auditivo, né, de áudio. Então vamos lá. Essa imagem que está aqui mostrada é a capa, tá? É a capa do TCC1, que é um projeto. Então aqui está escrito inserir logo da instituição. Então aqui esse texto ele deve ser substituído por uma imagem do logotipo da nossa instituição, da marca, no caso a Anhanguera. Aqui embaixo está escrito o texto, nome do autor do trabalho. Então o nome do autor deve ser inserido aqui onde está escrito isso, né? Substituir. E isso deve ser feito em caixa alta, na fonte Arial 16 e centralizado. Já está, para facilitar, a instituição ela disponibiliza um modelo já com essa formatação. Então já está nesse formato, já está em caixa alta, já está na fonte Arial 16 e já está centralizado. Então é só substituir, é marcar o que está aqui, ó, estou marcando, tá certo? Então vem aqui e substitui pelo nome, escreve em cima. Continuando, vamos ler o que está aqui em amarelo. Todo texto com fundo amarelo é explicativo e ele deve ser apagado depois de lidas as considerações de cada item, devendo ser retirado o grifo amarelo de todos os textos no decorrer do modelo. Encaminhe um trabalho limpo, enviando apenas o que a atividade solicita. Então, o que for na atividade 1 vai só o que pede atividade 1. Atividade 2, só o que pede atividade 2. Atividade 3, só o que pede atividade 3. Continuando. Muito importante. A qualquer momento, o seu trabalho poderá ser submetido às ferramentas de varredura para a detecção de similaridade, ou seja, vão avaliar se tem plágio. Assim, caso sejam detectadas similaridades, seu trabalho poderá ser invalidado em qualquer uma das atividades. No caso, são 3, né? Atividade 1, 2 e 3. Antes de começar o trabalho, leia o manual do aluno e o manual de plágio para compreender todos os itens obrigatórios e os critérios utilizados na correção. Então, é isso, tá? Que tem que fazer. Aqui embaixo tem mais duas coisas que precisam ser... uma coisa, né? Na realidade, precisa ser apresentada. É o título, ó, onde tem aqui título do trabalho, 2 pontos, embaixo, subtítulo do trabalho, se houver, que tem que estar nesse formato aqui, título em caixa alta, fonte Arial 16, em negrito. Então, o título está aqui, ó, já está nesse formato, é só substituir, escrever em cima. Subtítulo em caixa alta, está aqui, subtítulo em caixa alta, fonte Arial 16, sem negrito. Então, já está nesse formato também, tá certo? Já está nesse formato, é só escrever em cima. Subtítulo é só se houver, subtítulo não é obrigatório. Se de repente você criou um subtítulo junto com o título, aí você insere. Se não, deixa só o título mesmo. E tira esses 2 pontos aqui, né? Quando não houver subtítulo. Esse texto aqui em amarelo. Escolha do tema. Tema é o assunto geral, sobre o que se quer investigar. Ou seja, é a área do curso que você tem mais afinidade e deseja escrever a respeito. Porém, obrigatoriamente, devem estar relacionadas aos macrotemas já propostos e estabelecidos no manual do aluno. Macrotemas associados a áreas distintas ou afins não serão aceitos. Isso já foi comentado. Título, que é o que a gente acabou de ver ali em cima, é a delimitação do seu tema, isto é, o foco principal que será dado ao seu trabalho. Lembre-se, o título deve ser bem elaborado, mostrando de maneira clara e sucinta o que será abordado no seu TCC.
Não coloque ponto final após o título. Só utilize subtítulo se for necessário, seguindo o exemplo acima, né, que eu já mostrei lá, já está tudo no formato bonitinho. Aqui está escrito cidade, então você vai substituir pela cidade da unidade onde está situada, onde ela está situada. No caso, se for Campinas, você vai colocar Campinas. Se for outra cidade, o nome da cidade onde a sua unidade está, sua unidade em que você está matriculado. É que aqui também está um pouquinho desformatado, né? Esse ano aqui, ele tá aqui, tem que estar aqui na página de cima, junto com a cidade, logo embaixo da cidade. Então é o ano em que você está submetendo esse trabalho. Se for 2022, está fazendo TCC1, o projeto, então você vai substituir aqui por 2022. Se for outro ano, vai substituir por outro ano. Aqui é a folha de rosto, ou seja, é a folha que vem depois da capa. Nome, até aqui, ó, nome do autor do trabalho. Já está no formato ABNT que a instituição pede. Está em caixa alta, está em fonte Arial 16 e está centralizado. Então é só escrever em cima, tá? Mais embaixo, de novo, ó, título do trabalho, subtítulo do trabalho se houver, que também já está no formato necessário. Título em caixa alta, fonte Arial 16 em negrito, subtítulo em caixa alta, fonte Arial 16 em negrito. Aqui embaixo são algumas informações com respeito ao curso, o nome da instituição e o nome do seu tutor, que é o seu orientador. Projeto apresentado ao curso D. Aí está aqui em vermelho, entre parênteses, nome do curso. Você vai substituir isso pelo nome do seu curso. Se for engenharia de produção, vai colocar engenharia de produção. Se for psicologia, vai colocar psicologia, assim por diante. Da instituição, aí tem aqui ó, em vermelho, nome da instituição. Coloca lá, Faculdade Anhanguera de Campinas, Faculdade Anhanguera de outro lugar, que seja. Isso, já está no formato ABNT necessário, orientador. Aqui em 2 pontos, aqui está o nome do tutor, né? Então você vai colocar aqui o nome do tutor, que você consegue obter no ABA. Mas aqui embaixo também, cidade e ano, também em vermelho, e ano já está centralizado. Tudo isso, ó, aqui cidade e ano, depois você muda a cor da letra, isso aqui tem que ser preto. Não pode letra vermelha no TCC. Se tiver e você precisar substituir, tem que mudar tudo para cor preta. Continuando. Sumário você não vai mexer em nada. Você vai só apagar essa parte que está aqui em amarelo. No sumário, os títulos são colocados em negrito e em caixa alta. Todas as letras em maiúsculo. Já está nesse formato. Enquanto os subtítulos permanecem em caixa alta, contudo sem destaque em negrito. Já está também, ó, por exemplo, objetivos. 2 objetivos. Está em negrito em caixa alta. 2.1, objetivo geral primário, está em caixa alta, mas não está negrito, porque é subitem do item 2. Importante, encaminhe o trabalho limpo, enviando apenas o que a atividade solicita. Lembre-se de atualizar o número de páginas do sumário antes de submeter sua atividade para avaliação, conforme mostra a figura 1. Então, a figura 1 está aqui embaixo. Onde que vai atualizar? Está aqui, ó, a figura 1 está mostrando. A figura 1 tem título, atualização do sumário. Então está mostrando aqui, ó. Quando a gente clica com o mouse lá no sumário, vai aparecer esse botão aqui, ó, atualizar sumário. O que ele está dizendo? Dê um clique em qualquer área vazia do quadro do sumário e clique em atualizar sumário. Vou mostrar isso. Então, coloco o meu mouse aqui, ó. Tá aqui, vai aparecer o botão atualizar sumário. Se eu clicar em cima dele, ele vai atualizar o número de páginas, caso isso tenha se mudado. Se não mudou, vai permanecer a mesma numeração. Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a introdução. Eu vou falar basicamente sobre a formatação, tá certo? Mas vou ler o que tem aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem aí. Todo texto com fundo amarelo é explicativo e ele deve ser apagado depois de lidas as considerações de cada item. A introdução deve ter de 3 a 4 parágrafos bem elaborados, descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com uma frase apenas. Eles devem ter pelo menos 4 ou 5 linhas. Frases soltas também devem ser evitadas. Vamos lá para a formatação. A formatação do seu trabalho deve ser fonte Arial, tamanho 12,
recuo de linha da primeira linha. Então, cada parágrafo que começar deve ter um recuo da primeira linha em 1,25 centímetros. Então, aqui tem um quadrinho mostrando, tem um quadro mostrando. O texto deve ter alinhamento justificado, que você consegue deixar nesse formato, apertando a tecla Ctrl mais a letra J. Deve ter espaçamento de linha, que é o espaço entre as linhas, de tamanho 1,5, conforme indicado na figura 2. A figura 2 está aqui embaixo, ó. Então está aqui. Se você clicar bem aqui, ó, na página inicial, se você vir aqui, ó, nessa item parágrafos, clicar aqui no canto inferior direito, vai aparecer essa caixa, tá? Essa caixa que está aqui na imagem. Então, de parágrafos. Tá certo? Então tá lá, tem que deixar do jeito que está aqui, ó, alinhamento, ó, tem que estar justificado. Recuo, esquerda e direita tem que estar 0 centímetros, 0 centímetros. Especial, primeira linha, tem que estar 1,25 centímetros. Também de espaçamento 0 ponto, 0 ponto. Aqui espaçamento entre linhas, 1,5 linhas. Tá? É assim que tem que estar. Vamos voltar lá para o texto. Devem ser feitos sem negrito, não pode ter negrito. Sem itálico, não pode ter itálico. E também sem sublinhados, não pode ter sublinhado nos textos do trabalho. Caso queira ressaltar algum trecho, utilize sublinhado e barra ou negrito, mas só se for muito necessário. Utilizamos o itálico apenas em termos apresentados em língua estrangeira. Se é um termo em língua estrangeira, pode colocar itálico. E nas expressões in, está aqui entre aspas, in, in, et al. Também, que é muito colocado para fazer citação, tem que estar em itálico, e entre colchetes SI, tá? SI, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A paginação, que é o número de páginas, só deve aparecer a partir da introdução, seguindo o presente modelo. Então, é esse modelo que a gente está lendo. Continuando. Nesta etapa do projeto, você está propondo à sua faculdade a pesquisa que deseja realizar no seu trabalho de conclusão de curso, TCC. Tenha sempre isso em mente quando estiver escrevendo e lembre-se que o texto precisa ser claro e objetivo. O trabalho não deve ser redigido em primeira pessoa. Assim, escreva-o de forma impessoal, sempre em terceira pessoa. Por exemplo, entende-se que, analisa-se, compreende-se. Tá? Você não pode dizer eu entendo ou entendemos que. Tá? Não pode. Vou analisar ou analisaremos, não pode. Coloca analisa-se. Eu compreendo que não pode. Nós compreendemos que não pode. Coloca compreende-se. Na introdução, você deve fazer uma contextualização do tema e a apresentação do seu projeto. Explique brevemente do que trata a proposta da pesquisa. Para deixar o seu texto mais conciso, sugere-se que evite citações na introdução. Para saber mais sobre os tipos de citações, veja o tópico Fundamentação Teórica, que está lá mais para frente. Vamos falar sobre ele. Sempre que utilizar citações em seu trabalho, sejam elas diretas ou indiretas, devem estar de acordo com as normas da BNT. Caso tenha dúvidas na utilização das normas da BNT, verifique o seu material de apoio, livro didático e manuais, disponível na aba Apresentação dentro da disciplina, lá no seu aba. Lembre-se que o tutor está disponível para auxiliá-lo nas eventuais dúvidas que surgirem. Lembre-se que o seu projeto de pesquisa será submetido para avaliação de sua instituição e, se aceito, ou seja, se aprovado, você realizará a pesquisa propriamente dita no momento de elaborar o TCC, ou seja, a sua monografia, que vai ser o TCC 2. É essencial que você leia o manual do aluno, para que compreenda cada etapa da realização de seu trabalho e as atividades previstas.
Cada atividade entregue deve conter todos os itens que foram desenvolvidos nas atividades anteriores. Tá? É cumulativa. Atividade 1. Na atividade 2, você vai entregar o que você fez na atividade 1 corrigido, né, conforme o feedback do tutor, mais o que consta, que pede a atividade 2. Na atividade 3, você vai postar tudo que você fez na atividade 1 e 2, corrigido, de acordo com o feedback, mais o que tem pedido na atividade 3. Atenção! A introdução deve ser escrita com as suas próprias palavras e nunca deve ser copiada de obra com tema semelhante, porque isso é plágio. Assim, construa o seu projeto de forma autoral, embasando-se, direcionando-o para o método de revisão bibliográfica e atentando às normas da BNT e de redação científica. Conforme previsto no manual, os documentos devem estar no formato .doc ou .docx editáveis, não pode PDF, utilizados pelos pelos principais editores de texto, como o Word, Microsoft Word. Fique atento à forma correta de nomeação do seu arquivo, de acordo com a etapa do desenvolvimento de cada atividade. Então, está aqui, exemplo, seu, underline, nome, underline, atividade, uma interrogação. Exemplo, fulano, underline, de, underline, tal, underline, atividade 3. Vamos supor, se fosse eu. Marcelo, underline, Lima, underline, atividade 1, para entregar a atividade 1. Marcelo, underline, Lima, underline, atividade 2, para entregar a atividade 2. Marcelo, underline, Lima, underline, atividade 3, para entregar a atividade 3. Arquivos que não estejam em consonância com as diretrizes expostas correrão o risco de serem invalidados. Então, cuidado, cumpra o que está sendo pedido. Item 1.1, o problema. Aí está aqui em amarelo a instrução. O problema de pesquisa é a sua pergunta norteadora do seu estudo. Ele é definido pelo próprio autor e deve estar relacionado ao tema escolhido. É formulado através de uma pergunta clara e objetiva, com a qual se defronta e que se pretende resolver com o desenvolvimento do trabalho. Reflita a respeito do seu tema e elabore uma pergunta simples, a qual deverá ser respondida ao longo da sua pesquisa. Importante: seu problema e objetivos devem estar relacionados com o tema, mas não devem ser idênticos. O problema é o questionamento que você irá procurar responder com o desenvolvimento do seu trabalho. E os objetivos demonstram como irá responder esta questão. Problemas como desenvolver, como otimizar, qual o custo, comparar a viabilidade, entre outros, já deixa implicitamente o tipo de metodologia a ser utilizada, indicando um forte indício de um estudo de caso e por isso não devem ser utilizados. Dica: somente os capítulos devem ser iniciados em uma nova página, sendo assim o problema, o item ou problema, que é no subcapítulo da introdução, não deve ser iniciado em uma nova página. Continuando. Item 2, objetivos. Item 2.1, objetivo geral ou primário. Aqui não muda, Você não tem que ficar mexendo aqui. Então vamos lá, o que diz? Aqui no conteúdo, que é para substituir, isso que está em amarelo. O objetivo geral representa a meta que a pesquisa pretende alcançar e que deve estar diretamente relacionado ao problema de pesquisa. De forma clara e objetiva, você descreve o que irá abordar no trabalho. É importante destacar que na pesquisa bibliográfica o objetivo é essencialmente acadêmico. Lembre-se de que o objetivo geral deve ser apenas uma frase clara e concisa e deve iniciar com verbo no infinitivo, como, por exemplo, discutir, compreender. Isso aqui são verbos no infinitivo: descrever, demonstrar, comparar, apontar, elaborar, conhecer, entender, estudar, etc. Item 2.2, objetivos específicos ou secundários. Você não muda esse título do item, desse subitem. Vai substituir o que está aqui em amarelo, pelo um tópico.
Os objetivos específicos representam as ações necessárias para atingir o objetivo geral. São os passos mais detalhados para responder o seu problema de pesquisa. Deve-se estabelecer 3 objetivos específicos, que, assim como o objetivo geral, começados com verbo no infinitivo, e cada um deve ser uma frase clara e concisa. Nos objetivos específicos, assim como no objetivo geral, não coloque objetivos práticos com verbos como orientar, analisar, avaliar, identificar, propor, etc. Apresente seus objetivos específicos em forma de tópicos, como no exemplo abaixo. Então, está aqui, 3 pontinhos aqui. Isso aqui são tópicos, 3 tópicos, justamente para só substituir e tirar esse amarelo. Né? Então, apresentar 3 objetivos específicos, definir os objetivos específicos que irão resultar na criação dos capítulos no TCC final, que vai ser a monografia. Então, sempre lembra que no TCC 2, cada objetivo específico vai originar um capítulo na sua monografia. Realizar 3 objetivos específicos, né, que darão origem aos capítulos do seu TCC. Os objetivos específicos não deverão propor ações de melhoria ou intervenção na vida prática. Exemplo: calcular, desenvolver, elaborar, criar, produzir, projetar, monitorar, otimizar, implementar, etc. Reiterando que o trabalho se trata de uma revisão bibliográfica ou revisão narrativa de literatura. Qualquer outro tipo de metodologia apresentada será invalidado. Cuidado. Continuando, item 3, justificativa. É outra página, né? Porque é um item novo. Demonstre com suas palavras a importância que seu trabalho tem para a comunidade científica, bem como para a sociedade. Este item deve responder à questão: por que estudar esse tema? Então, a justificativa tem que ser construída pensando nisso. Por que eu tenho que estudar esse tema? Qual a importância, qual a relevância dele? A justificativa consiste... Lembra que aquelas regras da BNT que eu li lá no começo valem para todo o trabalho. Um e-mail entre as linhas, justificado, Arial, fonte, tamanho 12... Tá? Sempre que começar um parágrafo, um recuo de 1,25 centímetros, né? No início do parágrafo é 0 pontos PT, depois do parágrafo 0 PT também. Continuando. A justificativa consiste na explicação dos motivos que tornam o tema relevante. Por que a escolha deste tema? Por que ele é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que escrever sobre esse assunto? Então, é com essas perguntas na cabeça que a justificativa deve ser construída. Assim, elabore uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática, que tornam importante a realização da pesquisa, bem como as contribuições sociais e acadêmicas que o estudo pode proporcionar. Seja direto e coeso, para não incluir outras partes do projeto, como os objetivos e a metodologia. Recomenda-se que apresente de 2 a 3 parágrafos, abordando a importância do tema e a relevância da pesquisa, seguindo a estrutura proposta, 2 pontos. Item A, né? Então vai ser o primeiro parágrafo. Apresente seu tema apontando a importância dele. No segundo parágrafo, neste momento, seu foco será explicitar a relevância da sua pesquisa, não mais do tema. Né? Lembra que o tema é mais amplo do que o título, né? Então, o título é a tua pesquisa. Pensa nele. Terceiro parágrafo, destacar quais importâncias a pesquisa poderá trazer para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Não coloque experiências pessoais. Este é um trabalho científico e deve ter importância para a comunidade científica, bem como para a sociedade. Neste item não é necessário inserir citações, exceto se for importante inserir dados estatísticos, leis, etc. Lembre-se, não faça parágrafos com menos de 4 linhas. Lembra que lá no começo a gente falou 4 ou 5 linhas. Também não é para fazer parágrafo muito grande.
Não coloque experiências pessoais, de novo, né? Está sendo dito aqui, então é muito importante. Não coloque a sua experiência. Este é um trabalho científico e deve ter importância para a comunidade científica, bem como para a sociedade. Neste item não é necessário inserir citações, de novo, né? Exceto se for importante para inserir dados estatísticos. Então está bem tá até duplicado, né? Item 4, fundamentação teórica. Aqui vai começar a atividade 2. Até ali era a atividade 1, né? Que começa a atividade 2. Uma nova página. A fundamentação teórica não muda esse título, é aqui mesmo. Que está em amarelo aqui que vai ser substituído, com aquele formato ABNT que eu já comentei no começo. A fundamentação teórica é um levantamento das principais obras e autores que tratam do tema escolhido. Então é aqui que você vai mostrar com texto, né, qual foi a revisão bibliográfica que você fez para desenvolver o teu tema. Nela, né, na fundamentação teórica, se traz a classificação dos conceitos-chave da pesquisa, ou seja, trazendo as referências teóricas que serão utilizadas na sua monografia. Apresente-as de forma reduzida, abordando seu conteúdo, falando sobre as ideias defendidas pelos autores e os resultados delas. Você deve fazer uma breve revisão de bibliografia do seu tema. Aqui é como se fosse já uma mini monografia. Aborde resumidamente o conteúdo dos seus 3 objetivos específicos. Então, você vai ter aqui de 3 a 4 páginas que você vai ter que produzir. Eu sugiro 3, uma página para cada objetivo específico. E aí, você vai desenvolver um texto a partir de cada um deles. Tipo, o primeiro objetivo específico, você vai escrever um texto a respeito dele. Na outra página, para o segundo objetivo específico, vai desenvolver um texto também. E na terceira página, um texto sobre o terceiro objetivo específico. Esse é o momento que você pode utilizar citações em todos os formatos. Vamos já falar dos formatos. Desde que apresente as referências de acordo com as normas da BNT. É importante utilizar várias fontes de pesquisas. Lembrando-se que em um trabalho acadêmico as informações devem apresentar caráter científico. Utilize pelo menos 4 referências diferentes, realizado as devidas citações. Então, é pedido que você cite pelo menos 4 referências aí. Não tem limite máximo, mas tem limite mínimo, que é 4. É importante que neste momento você reflita se o tema escolhido é viável, se há disponível fontes de literatura suficientes, como livros, artigos e dissertações para realizar seu TCC com tranquilidade no próximo semestre, o TCC 2. Pois, lembre-se que ao realizar a sua monografia, o ideal é que tenha em mãos para uma pesquisa bem fundamentada e aprofundada, ao menos 10 a 12 obras de autores diferentes. Aqui é o ideal, não que tenha que chegar nessa quantidade aí. Vamos falar sobre citações. Citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado, que você está apresentando. Isso está lá, tem uma norma ABNT, que é a NBR 10.520 de 2002, que mostra como é que se produz uma citação. Mas aqui também está trazendo de forma mais direta, tá? Mais resumida. Para auxiliar seu entendimento sobre a formatação do trabalho, seguem algumas dicas de como realizar um dos tipos de citações, de acordo com as normas da BNT. As citações podem ser diretas, que é uma transcrição literal de um texto ou parte dele. Então é copiar e colar, é isso. Mas só que tem um formato, não pode escrever e colar de qualquer jeito. Indiretas, redigidas pelo autor do trabalho com base nas ideias dos autores pesquisados. Então é você escrever um texto a partir de uma leitura que você fez. Então aqui isso aí é uma citação indireta. Continuando. As citações diretas, elas podem ser divididas em citações diretas curtas e citações diretas longas. Vamos falar sobre as citações diretas curtas. São aquelas que possuem até 3 linhas, de um parágrafo. Quando utilizadas, devem ser colocadas entre aspas duplas. Tá aqui, ó. O que é uma aspa dupla? Aspa dupla no começo e aspa dupla no final da citação. Como parte do texto produzido pelo autor do trabalho. Você, o autor do trabalho.
e digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte do texto. Então, mantém o formato do texto ABNT, né? Tamanho 12 de fonte, né? Como indicação de referência, autor, data, página. Então, tem que ser assim, ó. Por exemplo, o autor. Vamos lá. Eu sou o Lima. Lima, tá aqui, ó. Em maiúsculo, tudo maiúsculo, vírgula, ano, o ano da publicação, 2020, vírgula, P ponto. E aí essas interrogações é a página. Página, ponto, página 20, por exemplo. Aí tem exemplos aqui, ó. Exemplo 1. De acordo com Freitas, então a leitura que ele vai trazer aqui, ó, uma citação do Freitas. Só que lembra que aqui no começo, quando a gente cita o autor no começo do texto, é assim, ó, fora de parênteses, só a primeira letra maiúscula, aí abre parênteses, coloca o ano da publicação, no caso 2002, vírgula, P ponto, tem até aqui, ó, é um espaço, tem que ter um espaço aí. Eu acho que já tinha dois, né? Acho que já tá um espaço, deixa eu ver. Não, só é um espaço. P ponto, espaço e a página. No caso, a página é 75. Fecha parênteses, abre aspas. Então, ó, o texto literalmente copiado, né? Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha aspas. Então, isso está entre aspas aqui, é o que eu copiei desse autor, do Freitas. Publicação de 2002, da página 75 dessa publicação. Ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo, relacionando suas ideias com a citação exposta. Então, não pode fazer um parágrafo só com a citação. Você tem que escrever algo seu, tá? Autoral, junto, ou antes ou depois da citação. Exemplo 2. Assim, foi mencionado que, abre aspas, vai começar a citação. Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha aspas. Aí vai colocar de quem é esse texto. Entre parênteses, tudo, o sobrenome do autor, né? Tudo maiúsculo, Freitas, vírgula, o ano, 2002, vírgula, P ponto, espaço, a página, 75. Aí fecha parênteses, né? E ponto. Então, ó, percebe? Tem um formato diferente, a BNT. Ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo, relacionando suas ideias com a citação exposta. Então, eles insistem nisso, né? Não pode formar um parágrafo só com a citação. Tem que também ter um texto do autor, que é você. Observação: o autor tanto pode aparecer no início, né? Quanto no final da citação, que eu já apresentei, do exemplo 1 e exemplo 2. Entretanto, observem a maneira como está escrito. Lembrando que deve ser o sobrenome do autor. Quando citar o autor pela primeira vez em seu texto, é indicado que insira seu nome por extenso. Exemplo. Conforme apresenta Lilia Moritz Schwarz, aí abre parênteses, o ano da publicação, fecha parênteses. Então está aqui o nome dela toda, da Lilian Schwarz. Né? É legal, assim, não que tenha que você fazer assim, mas eles estão indicando, então faça. Primeira vez, coloca o nome completo do autor. Algumas regras importantes para realizar citações diretas curtas. Quando o sobrenome do autor constar no início da citação, o sobrenome vem fora de parênteses, já falei disso. E deve ser escrito somente com a primeira letra em maiúscula. Já falei isso. Devido ao fato de ser nome próprio e de obedecer à regra da língua portuguesa. O ano e a página vêm dentro dos parênteses. Está aqui, ó. Tipo, Freitas, só a primeira letra maiúscula, entre parênteses, 1992, falta uma página aqui, né? Ficaria tipo assim, ó. P ponto, e aí, vou colocar um exemplo, né? Página 28, por exemplo. Quando o nome do autor vier entre parênteses, deve ser redigo, acho que é redigido, né? Redigido, todo em caixa alta. Né? Então, assim, né? Entre parênteses, autor, né? Aí tem vírgula, ano, vírgula, p ponto, xx, que é a página, né? Para essa estar em concordância com as normas da BNT, tem que ficar assim, né? Então, ó, entre parênteses, tudo, Freitas, vírgula, o ano,
faltando a página aqui, né? P minúsculo, ponto, vou colocar lá, 28, né? Por exemplo. Nos casos em que existem aspas, né, no começo e no final, no texto original que você utilizou na citação direta curta, é necessário realizar o ajuste normativo, substituindo as aspas do texto original por apóstrofos, tá? Então, no texto original, se ele já tiver aspas, então você vai trocar, em vez de aspa dupla, coloca apóstrofo, que é a aspa simples, tá ali, ó, só uma no começo e uma no final. Passando para o seguinte padrão, né? Então, tá lá. Ele tinha originalmente aqui, ó, uma aspa só na palavra descobrimentos, então ele colocou apóstrofos aqui, ó. Tá? Então aí na citação que você faz no teu trabalho é aspas, abre aspas duplas, tá lá, isso aqui para indicar que tem texto antes, mas você não está querendo apresentar. Aí tá lá, começa. Desta era que se convencionou, com razão chamar, e abriu apóstrofo, descobrimento, fechou apóstrofo, vírgula. Articulam-se de um conjunto, que não é senão um capítulo da história do comércio europeu, fecha aspas duplas. Abre parênteses, Prado Júnior, então quando vem Júnior você tem que vir um outro nome antes, Prado Júnior, vírgula, 1972 é o ano, vírgula, P, ponto, página, né, 22, fecha parênteses, ponto, parágrafo. A citação direta longa ocorre quando o texto utilizado ultrapassar 3 linhas, e neste caso ela deverá ser destacada do texto. Vou já dizer como. Em parágrafo distinto. Deve ser digitada com recuo de 4 centímetros, sem aspas, em espaçamento entre linhas simples, com fonte, né, ou seja, o tipo de letra, menor que a do texto normal, ou seja, em tamanho 10 pontos. Tal que pode ser observado na figura 3. Então é só ir lá no Pará, naquele mesmo item lá que eu falei. Vem aqui na página inicial, clica nela, vai aparecer lá uma aba chamada parágrafo, você vai clicar nela, vai aparecer uma caixinha parecida com essa que está aqui, chamada parágrafo. Tem que deixar desse jeito aqui, ó. Alinhamento justificado, à esquerda 4 centímetros, aqui direita 0, especial nenhum. Espaçamento 0 e 0 antes e depois, espaçamento simples também. Aí vai clicar no OK. Pronto, vai ficar formatado assim, só a citação direta longa. Certo? Dica: nunca termine a página com figuras, tabelas, quadros ou citações diretas, sem que tenha feito nenhum comentário após. É uma dica aí importante. Exemplo de citação direta longa. Então, olha lá, começou, né? Tá aqui, ó, uma citação direta longa. Começa assim, né? Sempre tem um textinho antes. No que tange as pesquisas, acho que pautas, né? Acho que é pautadas. Pautadas no princípio de revisão bibliográfica. É relevante atentar-se ao fato de que, 2 pontos. Esses 2 pontos não necessariamente precisa ter. Então, começou a citação direta longa, ó, tá vendo? Ó, espaçamento de 4 centímetros, né, letra menor. Aqui, se eu não me engano, ela está de tamanho 11. Deixa eu ver, está de tamanho 11. E lá ele fala que é tamanho 10. Então, sempre teve essa inconsistência. Então, tem que ver com o tutor. Eu aconselho manter esse tamanho 11 que está aqui, porque já está no modelo. Não é raro que a pesquisa... Aqui começou, né? A citação direta longa. Não é raro, copiou do texto lá, da referência. Trouxe copia igual, né, do texto que eu li. Não, a gente só copia isso quando a gente acha que é importante para o nosso texto. Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça caracterizada como revisão de literatura ou revisão bibliográfica, ponto. Isto acontece porque falta compreensão de que a revisão de literatura é apenas um pré-requisito, estava lá no texto original, né, SIC, para a realização de toda e qualquer pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica implica um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo e que, por isso, não pode ser aleatório. Esse exemplo aqui está trazendo a citação do autor no final da referência, da citação. Mesma coisa, entre parênteses, são 2 autores aqui, ó, Lima e Mioto, então o último sobrenome de cada um. Entre eles deve ter um ponto e vírgula, que está aqui, né? O Lima, ponto e vírgula, Mioto, vírgula, né? Tudo em caixa alta. O ano, 2007, vírgula, a P ponto da paginação, 38.
ponto parágrafo. Acabou a citação direta longa. Observação. No caso de citações diretas longas, o mais recomendável é que as indicações de referência sejam apresentadas após a transcrição. Então, do jeito que foi mostrado aqui. Autor, caixa alta, vírgula, ano, vírgula, p ponto, né? Faltou fechar aqui, né? Então, xx para dizer que é a página qualquer, espaçamento, fechou parênteses. Nas citações, ponto. Nas citações diretas, a apresentação do número de página é obrigatório. Então, tem que saber o número da página. A citação indireta reescreve a ideia do autor com suas palavras. Então, você vai escrever texto teu, só que com a ideia, trazendo uma ideia de um dos autores que você leu. E deve ser obrigatoriamente referenciar o autor. Ou seja, você explica com suas palavras as ideias e o que você compreendeu da leitura do texto do autor. Note que no TCC, grande parte das ideias são retiradas de autores base, ou que realizaram trabalhos semelhantes ao seu. Logo, muitas vezes, deve-se referenciar o dono da ideia, mesmo que seja feita alguma observação acerca desta obra. Indica-se que, caso não sejam necessárias muitas alterações no texto original, dê preferência em manter a citação direta, complementando a elaboração com a sua interpretação e a ideia original, deixando as citações indiretas para os momentos em que são oportunas a apresentação de suas interpretações dos trabalhos de outros autores. Não confunda a citação indireta com explicações de citações diretas, pois neste caso você está apresentando a sua interpretação de um trecho já apresentado. Importante, para dar originalidade à sua pesquisa, escreva com suas palavras textos que expliquem as citações e contextualizem as diferentes ideias dos autores frente ao seu trabalho. Observação. O autor tanto pode aparecer no início ou no final da citação, já mostrei. Entretanto, observem a maneira como está escrito, seguindo o mesmo padrão indicado nas observações para a citação direta curta. Isso é o formato ABNT, a regra ABNT, então tem que ser obedecida. Algumas regras gerais para citações. Na realização de citações diretas, longas ou curtas, pode ocorrer a transcrição de apenas uma parte do texto original, removendo o início ou o fim de uma frase, ou suprimindo um trecho que separa as duas partes transcritas. Se utiliza de colchetes com reticências, como está mostrado aqui, e também que eu mostrei ali no exemplo, vírgula, indicando as partes que foram apagadas. Ao realizar citações diretas, é importante que você copie exatamente como o autor publicou, inclusive mantendo os possíveis equívocos de grafia, sendo que neste caso deve ser acompanhado da expressão SIC, que a gente viu também ali em cima, entre colchetes e em itálico. Com isso, você indica que o possível erro ortogramatical não é seu, mas do autor, de onde a citação foi retirada. Aí está aqui um exemplo. Ó. Abre aspas duplas, indicamos este exemplo com Z. Aí colocou aqui entre colchetes SIC em itálico, para dizer que exemplo está escrito de forma errada, mas você está copiando lá a citação direta, tem que ficar igual. Né? Para ilustrar a forma correta de transcrição e utilização da ferramenta, fecha aspas duplas, coloca a citação, entre parênteses, porque está no final, né? Tudo entre parênteses, sobrenome do autor, tudo em caixa alta, vírgula, o ano, vírgula, p ponto e a página, né? Se necessário, é possível acrescentar destaque a certos trechos empregando o negrito ou sublinhado. Entretanto, ao final das informações de referência, é importante trazer a seguinte informação, grifos nossos. Então, se você negritar ou sublinhar uma citação, uma parte de uma citação direta, você tem, que não está no texto original, você tem que escrever junto, né, depois que apresentou a citação, tem que colocar lá, grifos nossos, está aqui um exemplo. Após o número da página, separado por vírgula. Então, tá lá, ó, se for no final, tudo entre parênteses, autor, caixa alta, vírgula, o ano, vírgula, p ponto de página, número da página, vírgula, grifos nossos. Se você negritou ou sublinhou,
parte do texto da citação direta que não está no texto original. Há diferentes formas de indicar as referências de autoria. Quando as obras possuem 2 ou mais autores, vide exemplos abaixo. Quando é um autor, então tá lá, de acordo com, né, antes, né, aqui é no início do texto, né, Silva, fora de parênteses, só a primeira letra maiúscula, vírgula, desculpa, é entre parênteses o ano, 2016 é o exemplo, né? Ou aqui é quando vai para o final, é tudo entre parênteses, Silva, tudo caixa alta, vírgula, o ano, e aí se for a página para uma citação direta. 2 autores, segundo Silva e Alves aqui no começo, né? Também, ó, mesma regra, só a primeira letra de cada uma maiúscula, fora de parênteses, se for no início da citação, entre parênteses o ano e a paginação. Se for no final, né, tudo dentro de parênteses. Silva, ponto e vírgula, Alves, se for 2 autores no caso, né? Tudo caixa alta, aí vírgula, ano da publicação, vírgula, P ponto e a paginação, né? Se for uma citação direta. Citação indireta não precisa colocar a paginação. Acho que ele não disse isso, mas não precisa. 3 autores, tudo no começo. Silva, vírgula, Alves e Gomes. Né? Então, ó, só a primeira letra de cada nome maiúsculo, entre parênteses 2016. Se for citação direta, precisa vírgula P ponto, né? Se for no final da citação, tudo dentro de parênteses, tudo caixa alta, Silva, ponto e vírgula, Alves, ponto e vírgula, Gomes, ponto, vírgula, desculpa, o ano, 2016, se for citação direta, P ponto, se não, é esse mesmo. Mais de 3 autores. Silva et al. No começo. Então aqui, ó, Silva et al. Quando tiver 4 ou mais autores. 2016. For no final da citação, Silva, tudo maiúsculo, né? Tudo caixa alta. Et al. Tudo minúsculo. Ponto, vírgula, ano. Se for citação direta, vírgula, ponto, P ponto. O apode se refere à citação de citação. Isto é, quando você referencia um autor que foi mencionado por outro autor. É como se você vai lá na tua leitura, né? Tá lá o autor que você está lendo, nesse autor já tem uma citação e você quer usar isso no teu trabalho. Então você está citando a citação feita pelo autor que você leu. Isto é, quando você referencia um autor que foi mencionado por outro autor. De forma geral, não é recomendada a utilização do apode em textos acadêmicos, mas muita gente faz. Você só deve utilizá-lo para citar obras difíceis de serem encontradas ou raras. Exemplo, então tá lá, aqui um apode, né? Segundo, aí no começo, Silva, só fora de parênteses, a primeira letra maiúscula. 1983, apode Abreu, né? 1999, P, página 3. Então o que está dizendo aqui? Ó? Você leu a citação feita pelo Abreu, o Abreu citou o Silva, né? E você está citando o Silva que está dentro do Abreu. Então, segundo Silva, apode no Abreu. Então, você está citando o Silva que está dentro do Abreu que você leu. Diz-se, tá? E tará, citação. Vou citar documentos oficiais, né, como leis, decretos, declarações de entidades institucionais, entre outros. É necessário inserir as especificações, né? Tem que ter o país, o estado, o município, o ano. Lembre-se, este é um trabalho científico de revisão bibliográfica, assim, não deve ser escrito em primeira pessoa, isso já foi dito. Deve ser escrito principalmente com citações indiretas, né? Que é a ideia de você trazer com as suas palavras, o teu texto, ideias das leituras que você fez. E evite ao máximo usar o apode. Utilize fontes científicas e confiáveis, como livros, artigos e trabalhos acadêmicos. Não serão aceitos como fontes fidedignas sites de baixa credibilidade, como blogs, repositórios de trabalhos prontos, Wikipédia, SlideShared, entre outros. Mesmo se o conteúdo estiver devidamente referenciado. Tá certo? Manual do Plágio, 2018, tal. Uma vez que não tem comprometimento acadêmico. Muito importante. A qualquer momento, seu trabalho poderá ser submetido às ferramentas de varredura para a detecção de similaridade. Assim, caso sejam detectadas similaridades, seu trabalho poderá ser invalidado em qualquer uma das atividades. Antes de começar o trabalho, leia o manual do aluno e o manual do plágio para compreender todos os itens.
obrigatórios e os critérios utilizados na correção. Para o levantamento bibliográfico virtual, são indicados os seguintes sites de pesquisa. Isso aqui é sugestivo, tá? Mas tem lá o Cielo, o catálogo de teses da CAPES, né? O endereço está aqui, é só clicar aqui com o mouse e ele vai abrir, ou copiar e colar na barra de endereço de um navegador. E tem o Google Escolar, né? O Google Acadêmico. Quanto à formatação dos títulos e subtítulos, está aqui. Ó. Então, quando é título, está aqui o formato. É só copiar esse formato. Tá? Copiar é só tira o amarelo. Títulos. Como é que tem que estar o formato ABNT? Está aqui. Ó. Recuo à esquerda em 0,0. Ou seja, não tem recuo. Espaçamento entre linhas de 1,5. Né? Adicionar espaço depois do parágrafo. Fonte Arial 12. Então, para um título, né, um item que você está começando novo, né, por página, tem que ter esse formato aí. Texto em caixa alta, tudo maiúsculo. Com negrito, tudo negritado. Lembre-se de verificar se a numeração está correta antes de enviar o seu arquivo. Né? Aqui, ó, por exemplo, é o primeiro item, né, primeiro item. Então, é título, é um espaço e o nome desse item, que é o título do item. Subtítulos primários, está aqui já o formato, ó, vai ter um recuo, tem um pedacinho aqui em branco, né? Tem lá o subtítulo, o título dele. Subtítulos primários, que eles chamam de subseções, né? 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, entre outros. Qual é o formato ABNT? Está aqui. Recua à esquerda de 0,5. Tudo que você vai... Isso aqui vai lá naquela item de parágrafo. Você consegue colocar esse formato aí. Então lá, recuo à esquerda em 0,5. Espaçamento entre linhas de 1,5. Adicionar espaço depois do parágrafo. Fonte, está tudo já no formato que é para estar. É só copiar e escrever em cima. Fonte Arial 12. Texto em caixa alta, sem realce de negrito. Aí subtítulos secundários, que são as subseções, por exemplo, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc. Qual é o formato ABNT? Está aqui, ó, tá? Já está no formato que eles querem, mas qual é? Recuo à esquerda em 1 ponto, né? Em 1,0, tá ali, ó, um espaço é maior de recuo. Espaçamento entre linhas de 1,5. Adicionar espaço depois desse parágrafo, né? Está aqui o espaço. Fonte Arial 12, então também é 12, Arial. Primeira letra em maiúsculo, só a primeira letra, o resto é tudo minúsculo. Sem negrito, não tem negrito. Evite fazer esse tipo de divisão. Ela torna o seu texto cansativo e fragmenta o desenvolvimento das ideias. Então ele sugere que não faça, né? Subseção secundária, né? Subtítulo secundário, subseção. Um detalhe que deve ser observado é a forma de ligar as sessões de trabalho. Desta forma, ao finalizar um assunto, apresente o primeiro tópico, relacionando ao anterior, para que o trabalho possua começo, meio e fim. Então, tem um encadeamento de ideias, né? Quando necessário, é possível utilizar recursos gráficos, tais como tabelas, e/barra ou quadros, gráficos, ilustrações, imagens, figuras, fotografias para apresentar dados de publicações, desde que referenciadas de acordo com as normas da ABNT. O uso desses recursos gráficos enriquece o texto, porém deve-se ressaltar que o recurso necessita fazer parte da escrita, ou seja, o autor deve inseri-lo em sua argumentação. Você não pode só colocar uma figura lá sem fazer um comentário sobre ela. Assim, quando a figura pertencer a um determinado autor, apresente-a, explicando do que se trata. Insira a figura de acordo com as normas da ABNT. Tem aqui embaixo dizendo. E em seguida elucide a importância da imagem para a discussão que está sendo realizada. Pois, caso não seja feita análise da imagem, ela é supérflua para o trabalho. Então, solta, sem nada, né, um texto falando dela, não pode tirar, não tem por que estar ali. Pois prejudica a continuidade do texto. Outra consideração importante quanto ao uso destes recursos é que nunca se deve finalizar um capítulo com uma figura. É preciso um parágrafo que finalize ou conclua o assunto abordado. Sempre após inserir a figura, coloque um parágrafo explicando o que mostra a figura.
Essas orientações também são para quadros, tabelas e gráficos. Exemplos. Lembre-se sempre em inserir título e referência, que é a fonte, né, da figura, do quadro, da tabela, etc. Existe, aqui é o exemplo, né? Começou, né? Tem um texto antes. Existe nas relações humanas, então isso aqui acho que está sobrando, estabelecidas entre os indivíduos e a própria natureza, um conjunto de necessidades básicas, as quais seguem um nível hierárquico que pode ser observado na figura 4. Né? Então, é uma figura que vem em seguida. Então, está aqui a figura 4. Percebe que já está no formato aqui, ó, que tem que estar BNT, ó, centralizado. O nome figura, o número tem que estar em negrito. Aí tem que ter um traço aqui também em negrito, depois o nome da figura, não é para estar em negrito, é só a primeira letra do nome da figura tem que estar maiúsculo. Então essa figura aqui de exemplo, ela chama hierarquia das necessidades humanas, né? Não pode ter em negrito ali. Tem que estar centralizado, né, na figura, a fonte é Arial e o tamanho é 10. Aqui embaixo, para ter a referência ou a citação, né, de onde foi retirada essa figura. Então tá ali, ó, fonte, tem que estar aqui, ó, centralizado. Centralizado não, tem que estar alinhado com a margem, com a aba esquerda aqui, ó, da figura. É fonte Arial, tamanho 10, tem que ter negrito. Fonte, 2 pontos, tudo negrito. Aí tem lá, aí foi tirada desse autor, o Chiavenato, 1994, da página 170. Aqui, ó, só a primeira letra maiúscula, o resto tudo é minúsculo. E não tem negrito. Então, estaria explicando. Alinhado à esquerda da figura, fonte Arial, tamanho 10. No caso da figura 4, temos o exemplo sobre a hierarquia. Aí ele mostra, né? Ele está explicando a figura aqui, ó, um parágrafo depois. Temos a hierarquia das necessidades humanas. A partir disso, é importante analisar o conteúdo da figura de forma a relacioná-lo com a discussão, né, que você está fazendo. Para mostrar que ela é importante, ela contribui, né, com a pesquisa. Note, então, que ao utilizar um elemento gráfico em seu trabalho, é essencial que se faça uma introdução antes de apresentá-lo e uma análise do seu conteúdo em seguida, ou seja, depois dela. As figuras não podem ficar soltas no texto. Devem estar ligadas pelos parágrafos escritos, para que façam algum sentido. Isso vale também para exemplos de quadros e tabelas. De acordo com as normas de apresentação de textos científicos da apostila da BNT, os elementos gráficos, quando utilizados, devem ser configurados da seguinte maneira. Então, está lá, está mostrando como tem que ter o formato ABNT. Né? Então, ele mostra o tipo e o número do elemento gráfico, né? Se é uma figura, escreve figura, gráfico, se for um gráfico, tabela, se for uma tabela, quadro, se for um quadro, ou outro. E deve estar em negrito. O título do elemento, né, deve ser apresentado sem o destaque negrito, mas tem que ter título, estando com fonte Arial, tamanho 12, alinhado de forma centralizada e com espaçamento simples, com recuo rente ao elemento, ou seja, junto do elemento. O elemento gráfico deve estar alinhado de forma centralizada, então tem que estar centralizado, se for uma figura ou uma tabela também que seja, né? Os dados da fonte, de onde foram recolhidos os dados do elemento gráfico, né? Se copiou a imagem de uma fonte bibliográfica, você tem que citar, tem que referenciar. Devem ser apresentados logo após o elemento, com fonte Arial, tamanho 10, com recuo rente ao elemento, alinhado à esquerda da figura. Tem que estar alinhado com a margem esquerda da figura, né? O começo dela. Abaixo você poderá visualizar outros tipos de elementos gráficos que exemplificam as formas, como cada um destes deve ser apresentado em trabalhos científicos para que esteja de acordo, em concordância com as normas da BNT. Então aqui tem uma tabela, um exemplo de tabela. Então tem lá, como isso é uma tabela, então o nome é tabela 1, porque é a primeira tabela que eu apresentou, tem que estar em negrito. Traço, o nome da tabela. Atitudes perante os direitos civis. Isso tem tido aqui, ó, só a primeira letra maiúscula. E o resto é tudo minúsculo, não tem negrito. Né? Tem que estar centralizado na tabela, tem que ter fonte Arial, tamanho 10, desculpa.
Conteúdo da tabela está aqui apresentado. E aí lá embaixo, ó, fonte Arial 10. Para escrever a palavra fonte, né? 2 pontos. Tem que estar em negrito. Arial 10 negrito. Aí está lá. Foi esse autor de onde foi trazida essa tabela. Mazzini, desculpa. Né? Então, só a primeira letra maiúscula. Resto tudo minúsculo. Fora de parênteses. Abre parênteses. Ano 2006, P.75, fecha parênteses. Então, foi tirado esse Mazzini, uma publicação de 2006, da página 75 dessa publicação. Tem que estar com letra Arial, tamanho 10 e sem negrito. Alinhado à esquerda da tabela, no caso desse elemento, né? Quadro, né? Quando é um quadro. Qual é a diferença de um quadro para uma tabela? A tabela tem dados numéricos. Um quadro não tem dados numéricos. Quadro 1, né? Também mesma coisa, negrito. Né, centralizado com ele, porque é um quadro que está maior, né, mas tem que estar centralizado com ele. Então isso aqui, na realidade, tem que estar centralizado, não está, né? Vamos centralizar, pronto, agora está. Né? Aí tá lá, né? Também a mesma coisa, o conteúdo do quadro, né? Aqui ele até mostra aqui, por exemplo, né? Normas de formatação para elaboração do TCC. O tamanho do papel é A4, que já está, margem superior à esquerda 3 centímetros, margem inferior à direita 2 centímetros, fonte tem que estar em Arial, ou então Times New Roman, siga só Arial, porque é como eles têm sugerido aqui. Tamanho da letra é 12 pontos, texto corrido, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafos 1,5, o alinhamento é justificado, título com indicativo numérico indicado à esquerda, exemplo, introdução, parágrafo, primeira linha de cada parágrafo, deve ter recuo de 1,25 centímetros, paginação, as páginas deverão ser contadas para numeração a partir da folha de rosto, só que só deve aparecer explicitamente só depois da introdução é para frente. Quando for apresentar informações onde o dado numérico é parte principal, utiliza-se a forma de tabela. E para demais informações, utiliza-se a forma de quadro. Lembre-se, caso ainda tenha dúvidas a respeito do modo correto de apresentação dos tipos de elementos gráficos, você poderá entrar em contato com o seu tutor via AVA ou acessar a apostila de normas ABNT. Continuando. Metodologia, vai ser um item que vocês vão apresentar na atividade 2. Também acabou ali, né, a fundamentação teórica. Então, um novo item, ó, percebe? Ó, o item 5, a metodologia, você não vai alterar nada, mas vai deixar isso aí numa nova página. A metodologia se refere a todas as ações desenvolvidas no método, né? É o caminho do trabalho de pesquisa. Ela é a seção na qual você deverá explicar qual tipo de pesquisa que utilizará. No presente modelo, as pesquisas devem ser restritas à revisão bibliográfica. Então, é obrigatório aqui, né? Só pode fazer revisão bibliográfica. É importante que fique claro que o método de revisão bibliográfica é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Assim, não é exploratória, não é quantitativa, não é experimental, não é estudo de caso. Não utilizar hipóteses, não utiliza hipóteses, não permite a proposição de nenhuma intervenção. A metodologia deve ser na forma de texto corrido, não em tópicos, e deve conter os seguintes itens: a definição do tipo de pesquisa que irá fazer, no caso é revisão bibliográfica, período dos artigos pesquisados, exemplo, trabalhos publicados nos últimos 10 anos, que é o que eles sugerem, né? Locais da busca, livros, sites de busca de dados, etc. Descritores / palavras-chave que foram utilizados para fazer a busca. Exemplo, né? Então, nem colocar exemplo aqui, mas vamos supor, na psicologia, alguma síndrome, síndrome de burnout. Então, se você procurou sobre síndrome de burnout no Google, por exemplo, você vai colocar isso como um descritor, uma palavra-chave. Então, síndrome de burnout vai ser uma delas. Né? Por exemplo, clínica, né? Psicologia clínica. Então, a psicologia clínica, se você pesquisou para produzir o teu conteúdo, o teu tema, você vai colocar a psicologia clínica como um descritor.
E assim vai. O tipo de pesquisa a ser realizada será uma revisão de literatura, onde serão pesquisados livros, dissertações e artigos científicos, selecionados através de busca nas seguintes bases de dados. Isso ainda é falando da metodologia. Aí, livros, sites de banco de dados, etc. Base 1, base 2, é para dizer, tipo, Google Acadêmico, Cielo, né, PubMed, etc. O período dos artigos pesquisados serão os trabalhos publicados nos últimos X anos, né? Nos últimos 10 anos, últimos 5 anos, últimos 15 anos, últimos 20 anos, etc. As palavras utilizadas na busca serão, então, o que você vai escrever, né? Só palavra 1, que é a palavra-chave 1, palavra 2, palavra-chave 2, palavra 3, que é a palavra-chave 3. Se tiver mais de 3, pode colocar também. Não pode ter menos que 3, pode ser 3 ou mais. Importante, lembre-se que a metodologia aqui descrita deve utilizar os verbos sempre no futuro. Né? Então, tudo você vai fazer, fará, não sei o que, será feito, será realizado e tal, porque você ainda vai escrever a monografia. Pois representa o caminho que você irá percorrer para fazer o seu TCC final no próximo semestre. Aí o outro item, o cronograma de desenvolvimento, é para deixar do jeito que está. Já está no formato ABNT correto. Só substituir o que está aqui em amarelo. No cronograma devem constar as datas que vão desde o início do projeto de pesquisa até a apresentação do TCC à banca final. Então você vai colocar aqui um cronograma considerando o TCC1 e o TCC2. No primeiro semestre, indique todas as atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto de pesquisa, que é o TCC1. E indique no segundo semestre todas as atividades relacionadas à monografia, que é o TCC2. A marcação deve ser feita por meio da marcação de X para marcar cada uma das atividades. Em cada atividade e período, baseia-se no cronograma disponível no AVA para o desenvolvimento deste item. Então, está ali, quadro 2, cronograma de execução e tal. Né? Então, no caso aqui vai ser quadro 1, né, para vocês. Então, tá lá as atividades que eles vão fazer desde o primeiro TCC até o TCC2, que vai ser a monografia, a defesa, né? Então, tá lá, você está lá 2020/2, 2021/1, né, nesse modelo, por exemplo, quem estiver no 2020, no primeiro semestre de 2022 fazendo TCC1, vai colocar aqui, ó, 2022/1. E aí vai colocar aqui o X, já tá, né? O X só do TCC1. Pode mudar se quiser, mas tem que manter uma coerência. Vamos supor, e aí no segundo semestre de 2022, tá? 2022/2 vai estar ali, ó, TCC2, né? Então as atividades, tem que dar uma arrumadinha aqui. Importante, atente-se ao período de execução de cada atividade, visto que algumas são realizadas num curto espaço de tempo, né? Por exemplo, a definição do tema, e outras serão executadas ao longo de todo o trabalho. Exemplo, revisão bibliográfica. Então tem que ter uma coerência aí. Atenção! O projeto de pesquisa, por exemplo, será entregue apenas uma vez. Assim como a defesa presencial é o evento único na graduação. Logo, marcações múltiplas nesses campos são considerados erros e incoerências. Tá? Então, ali, ó, vamos supor, aqui na defesa, você marca só em um determinado mês. Né? Lembra aqui o mês, precisa corrigir aqui, por exemplo. Né? Então, está no 2020/1, lembra que o semestre começou em fevereiro. Então, colocar aqui, ó, FEV. Né? FEV, dá uma abrida aqui, né? Tem que dar uma arrumadinha assim, ó, pronto, né? Aí, por exemplo, março é o segundo mês, né? Março, então deixa aqui março. Aí abril, né? Abril, tá? E por aí vai. E ali vai ter que deixar assim, né? Do jeito que já tá ali, julho e tal. Você tem que mudar isso aqui, tem que arrumar. Né? Ele tá dizendo, por exemplo, aqui, ó. Entrega da versão final, você vai entregar lá, vamos supor, né? Então você tem maio, e você tem junho, né? Junho. Eu acho que ele está colocando janeiro também aqui, né? Na realidade está janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.
Então, a entrega do projeto, por exemplo, não pode estar em dois meses, porque só entrega um projeto, já deixa ali no último mês. Da defesa, por exemplo, né, vai ser lá em dezembro. Então, a defesa, vamos supor, é só no último aqui. Vamos lá, para o último. Referências, o item de referências, né, que é importantíssimo. Tem que deixar, já está assim, ó, já está no formato. Referências tem que, diferente dos outros, ela não é numerada e ela é centralizada. Já está no formato correto, não mexam aqui. As referências aqui exemplificadas já estão de acordo com a norma atualizada da ABNT, NBR 6023, 2018. Logo, fique atento a todas as mudanças. Nas referências devem constar obrigatoriamente todas e somente as obras que foram citadas no trabalho. Vamos supor, eu li 20 artigos, mas eu só vou citar 3 ou 4, vamos supor, 4 desses que eu li, então nas referências aqui só devem aparecer esses 4. Ah, mas e os outros que eu li para me ajudar a pensar no assunto? Se você não citou, não precisa colocar na lista de referências. Nas referências, né? Então tá. Não referenciar obras consultadas, documentos utilizados como suporte para elaboração, como dicionários, normas para apresentação, entre outros. As referências devem ser reunidas no final do trabalho em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. As referências ordenadas em uma única lista devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico e à adoção dos elementos complementares. O recurso tipográfico, nosso caso é o negrito, utilizado para destacar o elemento título. Deve ser uniforme em todas as referências. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. As referências devem ser elaboradas em espaço simples, com fonte Arial, letras tamanho 12, alinhadas na margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, conforme mostra a figura 5 e 6. Tá ali, é um exemplo aqui, ó. Espaço simples, uma linha em branco entre elas. Alinhada à esquerda, o nome da bibliografia, ó, em negrito. Tá bom? Então você pode ajustar tudo isso lá naquele item de parágrafo que eu mostrei, então, onde que você vai encontrar dentro do teu editor de texto. No caso aqui é o Word que eu estou mostrando. Indicação de links. Não há mais a utilização de sinais aqui, ó, menor que e maior que, né, para colocar o endereço do site. Para mencionar os links para documentos online que tinha. Deve-se registrar o elemento eletrônico precedido da expressão disponível em ... Coloca lá o endereço e a data do acesso, precedida da expressão acesso em ... As expressões in, et al. E si, né, passaram a ser grafadas em itálico, tal qual as palavras de origem estrangeiras como e-book e online. Autores entidade. As obras de entidades, que antes precisavam indicar a autoria obrigatoriamente por extenso, agora podem ser tratadas pela forma conhecida, ou como está grafada no documento, por extenso ou abreviada, como, por exemplo, então está lá, o IBGE, uma publicação do IBGE. Então começou, vai referenciar, está ali, ó, IBGE, ponto, Amparo, ... região sudeste do Brasil. Então o nome da publicação aqui está até errado ali, né? Tinha que estar em negrito aqui, né? Ó, negrito. Tá, IBGE. Então, sempre depois dos ... não fica mais em negrito. Segunda edição, Rio de Janeiro, IBGE, uma publicação de 1983. Sublinhado. Não há mais menção a sublinhado para substituir autores repetidos. Não pode fazer isso. Exemplos. Aqui, ó, morreu. Não tem mais. Certo? É isso mesmo. Atente-se para a forma correta de apresentar cada tipo de obra. Para saber mais sobre como apresentar cada uma delas ou como referenciá-la, cada uma corretamente, acesse o material de apoio no AVA ou entre em contato com o seu tutor. Seguem algumas exemplificações de forma de referência mais utilizadas em trabalhos acadêmicos. Se você vai ter uma fonte, uma bibliografia que é um livro com um autor, então está lá, sobrenome, caixa alta, vírgula, nome do autor. Ponto, título, tem que estar em negrito, 2 pontos. Se tiver subtítulo, né, não coloca em negrito.
ponto, cidade, 2 pontos, que é a cidade da publicação. Sempre está lá dizendo qual é. O nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. E está aqui um exemplo, ó. Certo? Então lá, fazenda, tudo maiúsculo, caixa alta, vírgula, e os outros nomes da pessoa. Aqui é o último sobrenome. Ivani Catarina Arantes, tá tudo por extenso. Ponto. Ó, aqui, ó, o título da obra dela. Interdisciplinaridade, 2 pontos. Então aqui não é para estar em negrito. Então isso aqui está errado. Pronto, tirei o negrito. Um projeto em parceria, ok. Ponto, cidade, ó, São Paulo, 2 pontos, editora, Loyola, vírgula, o ano da publicação 2007. Livro com até 3 autores. Quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados. Mesmo aqui esquema, ó, sobrenome, tudo caixa alta, vírgula, nome do autor, ponto e vírgula, o segundo. Sobrenome, tudo em caixa alta, vírgula, nome do autor, né? E aí vai até o terceiro. Se tiver 2 ou 3 é assim. Ponto. Título tem que estar em negrito, 2 pontos. Subtítulo, se houver, né? Não tem negrito. Ponto. Cidade, 2 pontos. Editora, vírgula, ano da publicação. Tem aqui um exemplo. Amaral, tudo caixa alta, vírgula, Emília, ponto e vírgula, segundo autor. Severino, vírgula, Antônio, ponto e vírgula. Terceiro autor, patrocínio, vírgula, Mauro Ferreira do, ponto. Então são 3 autores. Título da obra. Novo manual de redação. 2 pontos, então tem subtítulo. Aí o subtítulo não tem negrito nem nada em maiúsculo. Né? Lembra, percebe que maiúsculo é só a primeira letra do título da obra. Gramática, literatura, interpretação de texto. Ponto. Cidade da publicação. São Paulo, 2 pontos. Nome da editora. Círculo do livro, vírgula, ano da publicação, 1995. Livro com 4 ou mais autores. Pela nova atualização, quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Então você pode, fica aqui pode dessas duas formas. Então lá, sobrenome, tudo caixa alta, vírgula, nome do autor, ponto, et alto em itálico, ponto. Aí o título da obra, né? Título, só a primeira letra maiúscula, resto e tudo minúsculo, tudo negrito, 2 pontos. Se tiver subtítulo, vai ser tudo minúsculo sem negrito. Ponto, cidade, 2 pontos. O nome da cidade, aí sim, né? Também tem que ter a primeira letra em maiúsculo. Editora, sim, a editora também. A primeira letra tem que ser maiúscula. Vírgula, ano da publicação. Tem aqui exemplo. Urani. Então está lá o sobrenome de um dos autores. Tudo caixa alta, vírgula, André, ponto. Et al. Então tem mais autores, são 4 ou mais. Nome da obra. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. No caso aqui, ó, o país tem que... Aí sim, como é um país, tem que estar em caixa alta. Caixa alta aqui, a primeira letra só. E o título da obra também, o começo. Ponto. Cidade da obra. Brasília, 2 pontos. E a editora IPEA, vírgula, e o ano da publicação, 1994. Documentos online. Não há mais a utilização dos sinais, ó, menor que ou maior que, não para colocar o endereço. Para mencionar os links. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão. Então, antes de mostrar o endereço, tem que escrever disponível em, 2 pontos. E a data de acesso, precedida da expressão. Então, antes de colocar a data, acesso em, por exemplo, 28 março de 2022, por exemplo. Aqui tem o exemplo, ó. Tá lá, 2 autores, ó. Console, tudo caixa alta, vírgula, só as primeiras letras dos outros nomes. R.A. tudo maiúsculo. G.B. Aí ponto e vírgula. Segundo autor, Oliveira, vírgula, R.L. Título da obra, principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Ponto, não tem subtítulo. Cidade da obra, Rio de Janeiro, 2 pontos. Editora, Fiocruz. É o nome da editora.
vírgula, ano da publicação, 1994. E aí, como é um documento online, a gente escreve disponível em 2 pontos e coloca o endereço. Está lá o endereço da internet, é um arquivo PDF. Ponto. Coloca acesso em 2 pontos. Aí aqui a data do acesso. 4 de setembro, o mês sempre abreviado. O único mês que não abrevia é maio. E do ano 2019, ponto. Tem mais aqui. Aí tem uma empresa, que é uma instituição. Acta Cirúrgica Brasileira. 2 pontos. São Paulo. 2 pontos. Então, é um documento aqui, né, dessa instituição, que foi publicado em São Paulo, né, e aí tem a editora, Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento de Pesquisa em Cirurgia, vírgula, o ano, 1997. Tem esse traço aqui que eu acho que nem é para ter. Tirei. Aí tem lá umas informações, como é um documento online, SSN, às vezes tem esse número aqui. Se não tiver, não precisa colocar. Versão online também não. Disponível em, tá aqui o endereço, né? E aí, ponto, acesso em, tá aqui a data do acesso. 22 de agosto de 2019. Outro. Alves, né? Tá aqui, Alves, tudo no caixa alta, não tem negrito. Castro, vírgula, Castro. Então, Castro Alves. 2 pontos. Título da obra, Navio Negreiro. Tudo negrito, só a primeira letra em caixa maiúsculo. SI, entre colchetes, S mais ponto I. Isso aqui é que não tem informação, né? Não tem informação de data, não tem informação de cidade, de editora, né? É um documento online que não deu para identificar essas coisas. Então, coloca SI, entre colchetes, da forma como está aqui. 2 pontos. Né? Não tem a cidade, coisa assim. Tem lá a editora Virtual Books, né? É só a cidade que não tem, tá? Desculpa, é sem local, que é sem local, só a cidade que não tem. Vírgula 2000, que é o ano da publicação. E está lá disponível em, e o endereço onde ele está disponível, né? O formato do documento é um HTML, ponto, acesso em, a data de acesso, 2 pontos, né? 10 de janeiro de 2002. Você vai citar livros ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico, está aqui a forma como isso deve ser feito. Né? Tem exemplo aqui. Né? Coelho, tudo caixa alta, último sobrenome da autora, no caso, vírgula, Ana Cláudia, poderia ser só A.C. Tem que ter cuidado se você coloca todo tem que assim, ou tudo está com nome por extenso, depois do último sobrenome, ou tudo está com só a primeira letra. Não pode ser uns de um jeito e outros de outro. Tem que ser tudo padronizado. E aí tem lá o título dessa obra aqui, que é um trabalho acadêmico. Não é negrito. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial, 2 pontos. Uma análise multifatorial. Ponto. O ano da publicação, 2009. Ponto. O tipo, dissertação, e aí tem o nome do programa de onde foi feita essa pesquisa. Mestrado em Ciências Médicas, traço, Faculdade de Medicina o departamento, vírgula, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a instituição onde foi desenvolvido esse trabalho. Cidade, vírgula, Porto Alegre, vírgula, o ano, 2009, ponto. Disponível em, e está lá o endereço onde está disponível esse documento, é um PDF. Ponto. Acesso em 2 pontos. 4 de setembro de 2009. Tem mais exemplos. Tá? Console, RA.G, Oliveira. E tem assim, né? Vamos pular. Coleção de publicação periódica. Então tem lá uma publicação periódica em meio eletrônico também. Então tem lá o nome da publicação. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, por exemplo. Então, é tudo maiúsculo. Ponto. Cidade, Florianópolis, 2 pontos. Sem negrito. Universidade Federal de Santa Catarina é o local. Desculpa, é a editora, vírgula, o ano da publicação, 2008. Aí tem outras informações, ISSN, só se tiver, o número DOI da publicação. Ponto. Disponível em 2 pontos, aí o endereço disponível, ponto, acesso em 2 pontos e a data de acesso, 20 de maio de 2014. Percebe que maio aqui está por extenso, é o único mês que não se abrevia.
Se você vai citar artigo, ou seção ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico, tá aqui exemplo, ó. Vamos supor, vamos falar do Windows 98. Então tá lá, Windows, tudo maiúsculo, caixa alta, 98, 2 pontos. O melhor caminho para atualização é o nome da obra. Aí, ponto. Na verdade, é o nome da seção, né? Ou da matéria. E aí tem o nome da obra, em negrito. Perseus, né? No caso, foi dessa obra Perseus que foi essa seção, essa matéria que eu estou querendo citar. Vírgula, cidade, São Paulo, vírgula, N.75, ou seja, é o número da obra. Vírgula, setembro, 7 de setembro, né? Que está dizendo 7, SET, ponto, quer dizer, é o mês de setembro. 1998, então foi no mês de setembro de 1998 que foi publicada essa obra. Ponto. Disponível em 2 pontos e o endereço de onde está disponível. Ponto. Acesso em 2 pontos. Aí tem a data de acesso. Aqui é do exemplo, 10 de setembro de 1998. Legislação. Você vai querer citar a legislação. Tá? Vamos lá. Legislação inclui, né, Constituição, decreto, decreto-lei, emenda constitucional, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, lei orgânica e medida provisória, entre outros. Em epígrafes e emendas demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes. Está aqui uma indicação de referência, né, de uma obra. Por exemplo, é uma lei brasileira. Então está lá, Brasil, tudo caixa alta, sem negrito, ponto. Lei número 10.406, então é essa lei que está sendo citada, vírgula, de 10 de janeiro de 2002, então, data da lei, ponto. Institui o Código Civil, que aí é o nome da lei. Publicada onde? Aí tudo negrito. Diário Oficial da União. 2 pontos. Seção onde está publicado no Diário Oficial. Seção 1, vírgula, na cidade de Brasília, vírgula, Distrito Federal, que é o estado, no caso, né? O ano, né? Ano 139, acho que está errado isso aqui, né? Acho que é número. Nem sei o que é isso aqui. Não. Acho que tá errado isso aqui. Deve ser o ano 1999, não sei. Não sei. Não, não é. Tem alguma coisa estranha aqui. Número 8. Página 1 a 74, 11 de janeiro de 2022. PL, né, o projeto de lei 634/1975. Tem mais aqui, ó, mais exemplos. Tá? Mais exemplos. Deixa eu só ver aqui uma coisa. E por aí vai. Então, tem bastante. Bem, enfim. É isso. Certo? Precisa ler. E aí, caso precise de mais orientações de referências, eu posso ajudar consequentemente, sucessivamente. Até!